Então nós vamos fazer a preparação do nosso Windows Server para que ele seja o controlador de domínio. Vou carregar aqui a pesquisa do Windows, vou digitar cmd. Para quê? Para obter as informações de IP, que é o que eu vou colocar IP fixo, mas eu preciso saber o que eu tenho na rede para configurar aqui nele, né? Quais foram as informações obtidas pelo nosso router, que no caso, nosso router é o VirtualBox, como eu disse. Então nós temos aqui, o meu IP é o 10.026, máscara de subrede barra 24, DNS, tenho lá, isso é o que ele pegou aqui do Google. Se eu quiser saber o DNS, que eu posso colocar aqui, que é o da rede mesmo, eu venho aqui no meu computador principal, faço a mesma coisa, faço ipconfig, que é o que o VirtualBox está a receber. E ipconfig /all, desculpa. E aqui eu tenho o DNS 10701. Isso é para continuar com a internet lá na máquina virtual. Às vezes funciona, às vezes não. Por isso, para garantir. Então pronto, eu tenho aqui a gama de IP que está a ser utilizada. A máscara. Você tá no MD agora no. Agora eu estou no VirtualBox. Tem aqui o gateway, tá vendo? As informações mais importantes. O IP, a classe da rede que eu estou a trabalhar, né? 10.0.2. O gateway está aqui embaixo. 10.0.2.1. No caso, é o router do VirtualBox, que é quem está a dar os IPs. Quem promove a internet, no caso. Quem está a dar os IPs é o 10.0.2.3, não são iguais. Pronto. É assim, analisando aqui o IP que eu obtive com o ipconfig /all. Tem aqui 10.026. O 10.0.2 eu sempre vou manter. O 6, se eu quiser, o final eu posso mudar. Esse é o IP dessa máquina, do servidor. Depois, a máscara de subrede é aquela 255.255.255.0, que a gente chama de barra 24. Isso também a gente vai manter. Depois, o gateway, por enquanto, a gente vai manter também, que é o nosso provedor de internet, que é o router do VirtualBox, que é o 10.0.2.1. O DHCP é quem está a dar os IPs, que é o 10.0.2.3. Não é preciso configurar isso na placa de rede, a gente já vai ver que não tem essa informação para colocar lá, mas a gente já sabe que quem está distribuindo IP é esse servidor, esse dispositivo aqui. Pronto, depois tem IPv6, não é preciso ver isso agora. O DNS aqui ele está só a mostrar o do Google, foi o que o VirtualBox disponibilizou. Mas se eu quiser acrescentar, a gente vai ter que acrescentar o próprio servidor, como ele vai ser um controlador de domínio, e vamos acrescentar o nosso da nossa máquina, que é aquele que nós vimos aqui há um bocado. É o da máquina mãe aqui, da nossa máquina sem ser do VirtualBox. Fiz o ipconfig /all e tem aqui o 10.701. Agora eu vou aqui, faço IP, NCPA, ncpa.cpl, para ir ter lá nas configurações da placa de rede.
Botão direito na placa de rede, propriedades. Vou desativar aqui o IPv6. Botão direito. Isso. Botão direito, propriedades, desativa o IPv6. Ativa o IPv4. Já tá, mantém, dá 2 cliques nele. E agora vamos colocar aqui o IP fixo. Então vai ser 1002. vamos mudar o fim. Vou colocar 10.0, 10, 0, 2, 10. Fazemos igual? Sim. 10, 0, 2. Eu não consigo ver, foi tudo. 10. 10, CMD. 0, 2, 10. Geralmente a gente coloca o IP do servidor ou no início ou no fim, perto do gateway. Nesse caso, a gente vai definir que aquele ali é o 10, ele não vai dar IP a partir quando a gente configurar o DHCP. Agora não é nenhuma regra, poderia ser o mesmo que estava aqui. Mas futuramente a gente vai configurar o DHCP, que é o que vai dar os IPs. E eu quero que ele dê IP a partir dos 51, para não ter conflitos de IP. E ali até os 50 vai ficar fixo. Entendeu? Então o 10 vai ser o servidor. Tudo que for até 10 eu vou usar como servers. Do 11 para lá eu vou usar para impressoras, ou switches, ou tudo. Até dentro dos 50, que vão ser os IPs fixos. Dos 51 para lá vai estar liberado para o DHCP distribuir. Entendeu? Mas não é uma regra, não tem que ser 10. Pode ser, poderia ser o mesmo, poderia ser 30, 50, como vocês preferirem. É só por uma questão de organização, mas não é obrigatório. então, isto ser 10 ponto, ou seja, o 1002, Depois 0, 10, 0, 10, 0, 2, 1 é o gateway, que já tá, eu vou manter. 10. certo, mas o 10 ser 1002, não é? É por que razão? O 10.02 foi aquilo que nós vimos que não muda. Como é uma rede privada, não é? E ali a máscara de subrede nos diz que ela é /24, né? E, ou seja, até o 2, no caso 10.02, aquilo mantém-se. Ou seja, eu tenho ali na minha rede Menos isso. 253 IPs disponíveis. Mas quem define, ou seja, é o gateway que define não é o gateway. Ou seja, o que é que faz ser esses três primeiros números? O Filipe provavelmente já explicou isso. Não, sim, sim, é uma questão de organização do nosso da nossa empresa, no caso, ou do nosso que a gente está fazendo para o nosso cliente. Por exemplo, eu não quero disponibilizar é, mais do que esses 253 IPs. É, quer dizer, se calhar até Sim, sim, 10, 0, é isso que está definido, é isso? sim, eu poderia criar várias redes. Ok, então estou a complicar o termo. Não faz mal, mas é assim, o que eu estou tentando explicar é assim, eu poderia fazer uma rede maior, mais extensa, entendeu? No caso, a gente está limitando ali o 255, 255, 250 para que ela fique dentro dessa classe C, ou seja, com esses 255 disponíveis, sendo um pro broadcast, por isso que não é utilizado, e, e o outro vai ser pronto, o gateway,
então a gente vai ter ali 253 disponíveis. Mas se eu quisesse aumentar mais ainda, eu poderia fazer 10.0.0, depois 10.0.1, 10.0.2 e criando outras redes, entendeu? Então, olha, aqui eu posso colocar o IP do servidor, que é ele mesmo aqui, ou posso colocar o que a gente chama de host, que é o 127.0.0.1, que também é um dos IPs que não são utilizados para uma rede, porque eles são denominados host, que é ele próprio, geralmente, entendeu? 127.0.0.1, É isso que vai usar. que é ele mesmo. Faz com que Eu seja. posso colocar o próprio, que é o 10.0.2.10. Pode colocar. Não, não faz diferença, mas na hora que a pessoa for consultar para configurar nas outras máquinas, caso a gente não tenha o servidor DHCP, o servidor DNS, pronto, já está aqui. Mas claro, quando a pessoa tem o conhecimento ali técnico, já sabe que o 127.0.0.1 é o mesmo. Isso é questão também de como queira organizar. DNS é o que resolve os nomes. Que é o que sai da máquina mesmo. A gente pode usar o próprio servidor, como ele vai ser um controlador de domínio, ele vai resolver os nomes e os IPs da própria rede. Quando a gente for colocar lá a máquina no domínio que a gente criar, né? Lembra? Por exemplo, eu vou criar o domínio IFP. É. Na hora que eu configurar configurei aquele servidor com controlador de domínio. Depois eu vou configurar o cliente no servidor. Se eu não tenho um servidor DNS, eu tenho que colocar o IP do servidor também lá na lista DNS para ele consultar aquele servidor e saber, opa, esse domínio tem aí? E ele vai dizer, sim, tem, bem-vindo, pode vir. Aqui no caso a gente tem dois DNS. Um que é para nossa rede interna, que vai ser o próprio servidor, que ele é o controlador de domínio, por isso ele tem que estar lá. Já tem que ser dele. E o 2 é o que tem na nossa rede geral, que é o que vai para a internet. Que eu vou colocar aqui embaixo, que é o tal do 10, que é aquele que nós vimos aqui na nossa máquina mãe. 10.7.0.1. 10.7.0.1, que é para eu ter internet. Posso acrescentar também o gateway, que é o gateway do VirtualBox também está a consultar. Aqui nós estamos a pecar por excesso, para não falhar nada. Como eu venho aqui em avançado, né? Advanced. Tem aqui o DNS e eu posso colocar vários. Por isso eu vou acrescentar aqui o próprio gateway 10.0.2.1, que também é o router do VirtualBox, que também está a consultar a rede, por isso ele vai pegar a informação na rede. Vamos ver, né? É o 10.0.2.10, é o primeiro. Segundo, 10.7.0.1. Terceiro, 10.0.2.1. 10.0.2.10. Tem cá o 10.0.2.10. Depois 10.7.0.1, 10.0.2.1. E posso acrescentar também o do Google. 8.8.8.8. 8.8. Diz o IP do server. Do server, exato. Podia ser 127.0.0.1. Pode ser usado pelo DNS. Sim. Pronto. Então eu carrego OK e OK de novo. Primeira parte e OK novamente. Primeira parte do preparo tá feito. Agora a outra parte. Antes de colocar ele como controlador de domínio. Quem lembra o que a gente precisa fazer? A gente tem que colocar um nome no computador, no server. Vem aqui no explorador de ficheiros, este computador, propriedades. E aqui ele está com esse nome assim, um bocado confuso.
e nós vamos alterar. Carrega aqui em Change Settings. Aqui embaixo, Change. Onde está aqui, Computer Name, vamos colocar, por exemplo, SRV 01. Minúsculos. Sim, tudo minúsculo. SRV 01. É, carrega em OK, vai mandar reiniciar. Bota no play. O computer name aí aqui comentário. Ah, O computer name. sim, sim. Restart now.